Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de LaTeX. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos falar da matemática no LaTeX. Vou ensinar vocês a como fazer o LaTeX entender que o que nós estamos querendo escrever é uma equação matemática e formatar isso do jeito certo. Primeiro, vamos começar. Eu abri um documento em branco, ele já vem dessa forma, o documento, quando você abre, né? Eu usei esse /huge, esse comando para ficar mais fácil de enxergar, né? Para nossas letras ficarem maiores, nossa fonte. E vamos lá. Primeiramente, como usar o modo matemático do LaTeX. Como fazer o LaTeX entender que o que a gente está escrevendo é uma equação e é para ser formatada como uma. Vamos lá. Temos três formas de fazer isso para escrever a equação na mesma linha do texto. E quatro formas de escrever ela em uma linha separada. Começando pelo como escrever ela na mesma linha do texto. Vou usar um texto de exemplo. Já tenho ele copiado aqui. Uma equação do primeiro grau é da forma. Beleza, primeira forma de entrar no ambiente matemático. Usamos o cifrão. Então, colocou o cifrão e podemos escrever nossa equação. Y igual a x mais b. Vou ligar o compilador automático para ficar mais fácil de explicar. E certo, ó, temos nossa linha de escrita e a equação seguindo a mesma linha. Se escrevermos mais coisa qualquer aqui depois, ela fica depois. Perfeito, na mesma linha. Então, próxima forma de fazer isso, né, das três que nós temos. Usando o barra parênteses. Escrevendo aqui de novo a mesma equação, o LaTeX formata do mesmo jeito, escrevendo na mesma linha, usando barra parênteses e o cifrão. E o último jeito é usando um ambiente. Os ambientes do LaTeX que a gente começa com begin e termina com end. Ou seja, vamos lá, barra begin. Qual é esse ambiente? É o ambiente math, de matemática em inglês. Usando esse ambiente, podemos escrever aqui o texto, aqui entre o begin e o end, e ele já formata do jeito certo, exatamente onde a gente quer. E se escrever qualquer coisa depois, igual ao outro, fica depois certinho na mesma linha. Perfeito. Essas são as três formas de escrever na mesma linha. Próximas formas de escrever uma equação, em linhas separadas. Então vai ter nosso texto, e uma linha abaixo vai ter uma equação, e o texto vai continuar abaixo da equação, em uma linha separada. Para ficar mais fácil de entender o exemplo, vou dar um barra new page, para o que eu escrevi ir para a próxima página, e vou continuar daqui. Bora lá, vamos usar o mesmo exemplo. Uma equação de primeiro grau da forma. Perfeito. Como escrevemos a equação na mesma linha? Em linha separada, desculpa. Aqui coloquei 2 pontos. Tá. Usamos primeira forma, normalmente é a forma mais fácil. Cifrão duplo. Então, y igual a x mais b. Escrevendo dessa forma, nosso texto fica desse jeito. Ó, uma equação de primeiro grau da forma igual ao outro, só que temos ela numa linha separada e o ponto que eu escrevi depois está depois em uma outra linha. Próxima forma de fazer isso, que o texto vai ser formatado exatamente da mesma maneira, é usando o barra colchetes. Em vez do barra parênteses, usamos os colchetes. Então, y igual a x mais b. Vamos botar um ponto final do mesmo jeito. E exatamente igual ao nosso texto. Outra forma agora é usando um ambiente. Qual ambiente é esse nesse caso? Vamos dar um begin. Esse ambiente é o ambiente display math. Beleza, vamos escrever nossa equação, tudo que a gente quer escrever aqui dentro.
E pronto. Nesse caso, o ponto final, como eu coloquei dentro do begin e do end, ele ficou aqui junto da equação, como se fizesse parte dela. Se eu colocar o ponto final aqui após o end, o ponto vai sair embaixo, igual nas outras situações. Próxima e última forma de escrever é usando o outro ambiente. Esse próximo ambiente, ele é... não vou dizer melhor, mas ele é diferente dos outros. E para a escrita de alguns documentos ele é melhor sim, porque ele numera as equações. Então isso é bem útil no caso de relatórios ou para fazer um TCC, por exemplo, nessa área de... na área de exatas, né, que a gente costuma usar bastante equações em relatórios. Esse próximo ambiente faz isso e ele numera as equações de forma automática. Vou até escrever duas equações diferentes para vocês verem a diferença, né, para vocês verem a numeração. E ela vai seguir padrãozinho durante todo o nosso documento. Sempre ele vai numerar automaticamente para a gente. Então, que ambiente é esse? Aqui no ambiente está o begin. Esse ambiente é o ambiente equation. Aí, automaticamente ele já identifica, põe o end. E aqui escrevemos y igual a x mais b. Da mesma forma. Vou pôr o ponto final depois. E aqui, ó, aqui está. Ele nos dá o texto, a equação separado e numera ela. O ponto ficou depois, do mesmo jeito. Beleza. Próxima. Agora eu vou escrever uma outra equação, só um exemplo. Em vez de equação do primeiro grau, vamos escrever uma função do primeiro grau e vamos colocar um f de x igual a... estou esquecendo, barra begin equação. Perfeito. Vamos escrever aqui nosso f de x igual a x mais b. Aqui na outra página, ele nos dá a próxima equação, a função que a gente escreveu, com o número 2. Isso vai seguir padrãozinho até o final do nosso documento. Perfeito. Próxima parte. Agora que sabemos escrever usar todas as formas para acessar o ambiente matemático do LaTeX, né? Nosso modo matemático. Vamos para a segunda parte. Vamos falar de operações. Como escrever algumas operações diferentes aqui no LaTeX. Primeiro, para a melhor formatação de algumas expressões, é melhor precisamos utilizar um pacote. Temos que importar um pacote aqui escrever lá no preâmbulo do documento, aqui em cima. A gente põe use package. Qual pacote é esse? É o AMS Math. Calma aí, não buga não. Beleza, tudo certo. Adicionamos o pacote aqui no nosso preâmbulo do nosso documento. Agora podemos continuar e vamos escrever algumas expressões. Para começar, vou mostrar como colocar um subíndice em alguma variável. Por exemplo, x1, x2, x3, uma função de várias variáveis que a gente tem que indicar qual que é qual. Ou quando a gente está trabalhando com várias funções, e aí várias equações, então usamos y1, y2. Então vamos lá, usamos x, e para isso a gente entra no modo matemático, né? Vou entrar no modo simples aqui, da mesma linha, só a título de exemplo. E vamos usar o x, para isso a gente usa o underline, x1, x underline 1. O LaTeX já entende que o subíndice 1. Podemos continuar dessa forma, do x2, podemos pôr w4. Ele entende e vai fazendo automaticamente. Podemos continuar aqui até onde a gente quiser. E se quisermos escrever no mesmo índice, né, em vez de colocar só um número, colocar uma palavra, por exemplo, x do vértice. Usamos as chaves. Coloca as chaves aqui, dentro delas escrevemos, por exemplo, vértice. Então temos o x do vértice. Ele já formata bonitinho. Tudo que eu escrevi dentro das chaves vai aparecer como subíndice.
Perfeito. Próxima forma de... próxima operação útil. Agora a potência. Como escrever potência no LaTeX? Para isso utilizamos o chapéu, né? O acento do português lá, o chapéuzinho. Podemos escrever uma equação de segundo grau, por exemplo. Vamos entrar no modo matemático, primeira coisa. E usar y igual, escrever uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado, usamos o chapéu ao quadrado, né? Mais bx mais c. Dessa forma, o LaTeX formata certinho pra gente o quadrado. Beleza, próxima coisa, fração, próxima operação. Como escrever frações? A gente tem que usar um comando nesse caso, é o comando /frac. Então vamos colocar, por exemplo, g, vou chamar ela de g, igual a quê? /frac. Automaticamente ele já coloca duas chaves pra gente, aberta aqui. Na primeira a gente vai colocar o numerador, na segunda o denominador da fração. Então vamos colocar, por exemplo, essa equação de segundo grau no primeiro. E uma equação do primeiro grau no segundo, no denominador. Ele já formata bonitinho pra gente. Aí, ó. Se eu adicionar outro cifrão aqui, ele compila novamente e temos numa linha separada a nossa fraçãozinha. Isso pode ser usado dentro de outras operações. Podemos elevar a fração ao quadrado, colocar uns parênteses. O LaTeX entende exatamente como a gente quer fazer, só precisamos escrever. E para multiplicação não é igual uma linguagem de programação que a gente precisa colocar um asterisco. Não, só colocar um número depois do outro ele já formata bonitinho e a gente já entende que isso é uma multiplicação. Próxima operação, raiz quadrada. Como usar uma raiz quadrada? Temos que usar, mais uma vez, um comando. Qual comando é esse? É o /sqrt. Então, vou colocar aqui um exemplo, 20.000. Raiz de 20.000. Tá aí. Já aparece bonitinho. E se a gente for aumentando a quantidade de números depois do zero, ele vai aumentando a raiz. Aí, ó. E fica sempre bonitinho. Próxima operação, derivada. Muito útil aí para muita gente de curso de exatas. Derivada. Como escrevemos a derivada? A derivada a gente tem que escrever basicamente como uma fração. Então, usamos... pegar aqui f' de x igual a /frac na primeira colocar aqui dx. Na frente da fração vou escrever entre parênteses, por exemplo, ax mais b. Vamos derivar isso. Ele já formata pra gente bonitinho. Perfeito. Derivada de ax mais b. E podemos continuar com igual, alguma coisa aqui, 56, tanto faz. Ele continua e vai formatando do jeito certo. Ele já entende. Próxima coisa, integral. Integral, outro comando que a gente usa. A gente usa o /int. Aqui usamos o /int para definir os limites de integração. Como fazemos? Ó, já apareceu uma integral aqui. Vou colocar um f de x igual a integral de limite de integração. Underline para colocar o limite inferior. Chapéu para colocar o limite superior. Integral de 0 a 1 de e elevado a x dx, por exemplo. Só um exemplo. E tá aí. Bonitinho nossa integral, formatado do jeito certo, do jeito que a gente quer. Muito melhor do que o Word e qualquer outro editor de texto aí. Próxima coisa, somatório, também muito usado e não tão óbvio de se utilizar. S igual, só para chamar ele mesmo, a gente usa o comando /sum. Então, /sum. Somatório, de novo, limite inferior, usamos o underline.
E se eu quiser colocar, tipo, somatório de i igual a 1 até n, né, que é o comum da gente usar, temos que adicionar umas chaves, as chaves. Tudo que está dentro da chave vai entrar como limite inferior, nesse caso. Então, i igual a 1. E para adicionar um limite superior para o somatório, usamos o chapéu. E, novamente, as chaves, se quisermos escrever mais de alguma coisa. Nesse caso, nem precisava, porque eu vou colocar só n. Então, somatório de 1 até n de, por exemplo, a i. Pronto, formatado. Bonitinho. Próxima operação. Vetores. Vetores e matrizes. Vamos começar pelos vetores. Vetor e matriz a gente vai ter que usar um ambiente para fazer. Usamos o ambiente Bmatrix, né? Bmatrix. Vamos aqui. O primeiro, um vetor coluna, por exemplo. Fazer um vetor na vertical, um vetor coluna. Vamos adicionar aqui. Linguagem matemática, né? Primeiro, vamos usar... Vou chamar nosso vetor de V. V igual... Aí usamos barra begin. Bmatrix. Pronto. Temos aqui nosso ambiente certinho. Olha, já começou a identificar aqui. Agora é só escrever nosso vetor. Como a gente vai fazer um vetor coluna? Vou colocar aqui V1. Para separar as colunas, a gente usa barra dupla. Então, barra, barra, V2, barra, barra, V3. Dessa forma, ele já entende que nosso vetor vai ficar só na vertical. Perfeito. Vetor linha agora. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque é o mesmo padrão. Porém, em vez da barra dupla, para dividir os elementos da mesma linha, usamos o E. Esse E esquisito, que tem lá em cima nos nossos números do computador. Funciona aí, doido. Aí, ó. Pronto, nosso vetor V, V1, V2, V3, em linha. E uma matriz agora. A matriz, basicamente, a gente junta os dois vetores. Vetor linha e vetor coluna. Então, usamos a mesma operação. Vou até copiar ela aqui. E aqui é só continuar. Então, para separar os elementos da linha, a gente usa o E. E a barra, depois de uma linha, a gente dá um barra, barra. É só adicionar aqui os próximos elementos. Eu usei V aqui, vamos colocar F. F1, E. Já sei. Pronto, ó, só mudar o número. Dessa forma ele já identificou isso como uma matriz. E podemos continuar. Se colocar mais barra, barra, a matriz vai descendo, vai ficando cada vez maior. É isso. Dessa forma, representamos matrizes e vetores. Então, basicamente, algumas operações, as mais complexas, as menos óbvias, estão aqui. Com isso aqui, a gente já consegue fazer muita coisa no nosso documento. Podemos misturar elas, colocar qualquer outra operação dentro de uma matriz, por exemplo, dentro de um somatório, colocar uma integral e vai embora, independente da fórmula que você tiver. Epa. Próxima coisa, como adicionar letras gregas, também são muito utilizadas na matemática. Para as letras gregas temos duas formas de representá-las, em letra grega maiúscula ou minúscula. A letra grega maiúscula a gente vai usar a primeira letra dela maiúscula. A gente tem que escrever o nome da letra em inglês, usando o bar. Então vamos lá. Letras minúsculas. Primeira letra minúscula. Maiúscula, primeira letra maiúscula. Então, exemplos. Barra alfa em inglês. Primeiro entra no modo matemático, né? Agora sim, barra alfa. Ele já nos dá um alfa aqui. Próximo. De novo, um ambiente matemático, vamos usar um barra pi. Mais uma, barra gama. Tudo minúsculo vai nos dar as letras minúsculas. Agora,
letras maiúsculas, como que a gente faz? Primeira letra maiúscula, então barra, vamos colocar um pi maiúsculo, barra pi maiúsculo, aí, pi maiúsculo. Ele vai nos dando várias opções, eu colocar um p, eu tenho o pi, ele dá fi, dá psi, podemos ir escrevendo, e é dessa forma, bem simples. Vamos usar o último exemplo aqui, o delta, delta maiúsculo. Aqui eu usei o fi minúsculo ainda, né? Fiz errado. Pronto, ó. E assim vai. Então, basicamente é isso. Nossa aulinha de linguagens matemáticas, da parte matemática do LaTeX, terminou. É só isso mesmo. Misturando essas equações, esses elementos, podemos, por exemplo, só último exemplo, colocar dentro de um vetor uma letra. Barra alfa. Dentro de um vetor. Misturando essas expressões e esses comandos, podemos formar qualquer equação matemática. E é isso. Ficamos por aqui hoje.